bom dia. Bom dia. Região metropolitana terá reforço de tropas federais no segundo turno das eleições. Ministério Público pede intervenção na SMTT por descumprimento do TAC dos transportes coletivos. E mais, Sampaio Corrêa volta a vencer em casa na estreia do técnico Vinícius Saldanha. O Repórter Maranhão está começando agora. Cerca de 15 mil homens da Marinha, Exército e Aeronáutica devem atuar durante o segundo turno das eleições que acontece no próximo domingo. O Maranhão foi um dos 15 estados que solicitaram o reforço federal. Os municípios que formam a região metropolitana de São Luís receberão reforço de tropas federais no próximo domingo. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a quantidade de agentes não foi divulgada por motivos de segurança. Além das tropas federais, 2.000 policiais militares também atuarão na capital. Outros 4.000 serão distribuídos entre os municípios do interior do estado. Durante esta semana, as urnas que serão usadas para a votação passaram pelo processo de carga e lacre, quando são inseridas as informações de eleitores e candidatos. As regras de uso dos recursos de parceria entre as organizações da sociedade civil e o governo federal foram tema de um encontro entre representantes de diversas ONGs do Maranhão. Para conversar com a gente sobre este assunto, recebemos o secretário de Política Agrícola e Meio Ambiente da FETAEM, o senhor Joaquim Alves Souza. Bom dia, senhor Joaquim. Bom dia. O que muda a partir de agora? Como será a participação dessas associações junto ao governo federal? Olha, primeiro, o governo federal fez um decreto agora no mês de maio, regulamentando a participação dessas instituições junto às diretrizes de políticas sociais, de políticas de governo. Foi um ponto de muita discussão entre o governo federal e o próprio parlamentar, no sentido de que pessoas do parlamento achavam até que esses conselhos, esse marco que regulamenta a participação social poderia vir substituir o próprio parlamento. O que se coloca dentro desse marco de participação social é o seguinte: o Brasil tem várias etnias, tem várias organizações, que é um diverso que o próprio parlamento, a própria Câmara de Deputados não se dá conta de representar, por mais que a gente reconheça a representação. E quem se beneficia com a criação do marco regulatório? Olha, eu acho que a sociedade brasileira toda se beneficia, porque no sentido de que você valoriza a participação social, nós do movimento social vamos chegar onde governo nenhum, seja do governo federal, governo do estado, governo municipal, não vai chegar, porque só as organizações chegam lá nos confins aqui desse grande Brasil, desse grande Maranhão, desse grande Nordeste. Com as organizações sociais, com a participação das entidades, nós vamos chegar até lá nos confins desse país. Como será a atuação dos governos estadual e municipal? Olha, no decreto tem um espaço onde convida o governo, como o decreto só regulamenta as políticas do governo federal, o próprio decreto prevê um espaço onde o governo do estado, o governo do município possa estar fazendo adesão a esse decreto. Aí você faz um termo de parceria entre o federativo, né, que é o governo do estado com o governo federal, pela participação no decreto. O que uma organização precisa ter para ter acesso a esses recursos federais? A organização tem, primeiro de tudo, não ser só uma representação, mas ter a representatividade de quem é beneficiado das políticas sociais do governo. Então quer dizer que as ONGs de fachada agora não vão ter vez? Ora, isso vai depender da fiscalização do próprio movimento social e da sua auto-organização e da sua integração umas com as outras. Bom, seu Joaquim Alves, muito obrigada pela sua participação. Bom dia para o senhor. Eu é que agradeço esse espaço para que a gente possa estar divulgando um decreto tão importante que às vezes é tão difícil chegar essa informação aonde tem tantas organizações que precisavam estar nessa integração. Policiais federais de todo o Brasil decidiram suspender a paralisação prevista para começar hoje. De acordo com a Federação Nacional, a categoria irá aguardar o resultado de uma reunião com o governo federal marcada para o dia 29.
Agentes, escrivães e papiloscopistas questionam a aprovação de uma medida provisória que, segundo eles, desequilibra as relações entre as categorias e os delegados e dá poderes excessivos aos chefes de polícia. São Luís amanheceu nublada nesta quarta-feira. Confira a previsão do tempo para todo o estado. A previsão para a ilha de São Luís é de céu parcialmente nublado a claro e sem probabilidade de chuva. Mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Imperatriz, o dia é de sol e céu parcialmente nublado e possibilidade da formação de áreas isoladas com chuva. Mínima de 23 e máxima de 33 graus. Na cidade de Caxias, a previsão é de céu parcialmente nublado e chuva em áreas isoladas. Mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Balsas, tempo nublado a parcialmente nublado e com pancadas de chuva que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 25 e máxima de 34 graus. Você vai ver no próximo bloco, o Ministério Público pede intervenção na SMTT. E ainda nesta edição, Sampaio Correia goleia o Bragantino sob o comando do novo técnico. É daqui a pouco. Agora são 11 horas e 36 minutos. A crise no sistema de transporte público em São Luís se arrasta há anos e o termo de ajustamento de conduta, que deveria ser a solução para os problemas enfrentados diariamente pela população, nunca foi cumprido pela Prefeitura. O repórter Rodrigo Ricardo conversou com a promotora do consumidor, Lídia Cavalcante. Por conta do descumprimento de uma ordem judicial, a Promotoria de Defesa do Consumidor de São Luís pediu a intervenção na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Promotora Lídia Cavalcante, por que uma medida tão drástica? O que já existe é o descumprimento de vários adjetivos de termo de ajustamento de conduta. Existe uma execução, nós promovemos a execução desse TAC, que já havia sido homologado pela Justiça e mesmo assim não foi cumprido. Então, diante do descumprimento não mais do termo de ajustamento de conduta, mas de uma ordem judicial, e nós estamos em um Estado de Direito onde se deve obedecer a esta ordem, e essa ordem, o prazo já havia se expiado desde 3 de setembro, então não houve outra alternativa ao Ministério Público, senão exatamente requerer a nomeação de um interventor à Secretaria de Trânsito e Transporte para poder promover o cumprimento da ordem judicial. E quando esse pedido deve ser apreciado pela Justiça? O juiz, ele tem, a qualquer momento, ele pode apreciar, até porque é uma ordem emanada do próprio juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública, né? No caso agora está com o doutor Cícero. Então, nesse caso, ele já recebeu esse requerimento, então ele pode despachar a qualquer momento. E quem será esse interventor e o que se espera e o papel que ele cumpra? Esse interventor, ele é indicado pelo próprio juiz. Isso fica a critério do juiz indicar esse interventor. O papel dele a gente tem isso na doutrina como uma medida de apoio ao cumprimento da ordem judicial quando há essa resistência no cumprimento da ordem. Então, essa medida da intervenção para o cumprimento da ordem não é uma intervenção na secretaria como um todo, mas é para cumprir exatamente os tópicos da decisão judicial. Ela é uma medida de apoio e ela vigora até a conclusão, no caso, processo licitatório, bilhetagem eletrônica, enfrentamento dos carros piratas, marco regulatório que não foi encaminhado. Uma série de medidas que constam no TAC e que não foram cumpridas. Fora isso, esse prazo de descumprimento do próprio município hoje a multa já é de R$860 mil. Quer dizer, então, cada dia por descumprimento é R$20 mil. E isso daí não foi, nem isso fez com que movesse a secretaria para o cumprimento de uma ordem emanada por um juiz. Obrigado, promotora. Já que estamos falando em transporte, vamos conferir agora na reportagem um dado alarmante sobre o aumento de roubos e furtos de motocicletas. Confira na reportagem. O som é um alerta. Se não for distração do motociclista, pode ser mais um crime em andamento. Dispositivos de segurança como rastreadores e alarmes são acessórios quase obrigatórios para quem anda sobre 2 rodas. Nesta mecânica especializada, a instalação do alarme mais usual
Com sensor de presença, custa R$ 250. Não vai dizer que vai acabar, deixar de ser roubada, mas ele vai inibir o furto. Uma moto que tenha o alarme para uma que não tenha, com certeza, que não tenha a pessoa que vai fazer esse furto, ele vai escolher uma que não tem um alarme. Outra prevenção entre os que compram uma moto é fazer um seguro. Na hora que sair daqui é com seguro, porque não adianta sair daqui sem um seguro, porque está demais o tanto de assalto que tem aí na rua. Por que o senhor prefere ter o seguro e não pôs o alarme? É porque o alarme ele desgasta muito a bateria do motor, ou seja, o motor da moto. E a gente pode até perder a garantia em prol disso. E é caro o seguro de moto? Com certeza. Dessa que eu tenho aí, que é uma 300, foi 1.800. Com o crescente número de furtos e roubos, de cada 10 clientes que vêm até esta loja comprar moto, 6 deles fazem imediatamente o seguro. Um investimento que custa em média 10% do valor do veículo, mas pode variar conforme a idade do condutor e o local onde ele mora. O corretor explica que o consumidor costuma levar de 30 a 40 dias para ser ressarcido pelas seguradoras. É quando a gente manda a documentação, aí a seguradora vê se está tudo ok e eles estão ressarcindo o cliente no valor da moto de mercado, né? Que eles pagam no valor de mercado. Se a moto é recuperada, ele tem que devolver o valor do seguro? Caso ele já tenha sido ressarcido do valor dele, fica por isso mesmo. Ele foi ressarcido, é como se a seguradora comprasse a moto na mão dele. Então ele não recebe mais a moto faz parte da seguradora a partir do momento que ela é devolvida. Os dados da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos mostram que na capital do Maranhão, 65% dos 1.300 veículos roubados são motocicletas. Em média, são 3 motos roubadas por dia. E apenas 23% delas foram recuperadas este ano pela polícia. Eles roubam daqui imediatamente, no mesmo dia ou no dia seguinte, eles mandam essa moto para o interior, onde é o destino da maioria das motos roubadas. Como lá no interior não tem a fiscalização da polícia militar e civil é pouca, é minguada, aí eles circulam anos a fio sem ser perturbados. Você vai ver no próximo bloco, Sampaio Corrêa goleia o Bragantino sob o comando do novo técnico. E mais, a estreia do espetáculo Espectrofúria é logo após o intervalo. Agora são 11 horas e 44 minutos. Futebol. Depois de um mês sem vencer no Castelão, o Sampaio Corrêa fez as pazes com a torcida e goleou o Bragantino. A vitória marcou a estreia do novo técnico Vinícius Saldani. O tricolor maranhense começa bem e assusta o adversário após boa chegada de Gilton para o William Paulista. Aos 9 minutos, o Bragantino tenta pela primeira vez nessa cobrança de falta. Nesse lance, Iltinho toca para o William Paulista. Ele chuta, mas a bola passa por cima do gol de Matheus. O Sampaio insiste novamente. Após cruzamento, Cleitinho tenta de cabeça. A defesa do Sampaio vacila e Caburé quase marca para o Bragantino. Pimentinha passa pela marcação e deixa Mimica na cara do gol, mas desperdiça. 3 minutos depois, Iltinho faz jogada individual e bate no canto direito do goleiro. Dessa vez, a rede balança para valer, abrindo o marcador. Ainda no primeiro tempo, confusão entre Gilton e Samuel Santos resulta na expulsão dos 2 jogadores. Na volta do intervalo, o Sampaio mostra velocidade e quase amplia aos 5 minutos. Em noite inspirada, novamente Pimentinha. Ele passa por 2 zagueiros do Bragantino e bate bonito no canto direito de Matheus. Ainda teve o terceiro do Sampaio. Aos 34 minutos, Pimentinha arriscou de longa distância e fez um golaço. O Bragantino ainda tenta com alguns chutes, mas Rodrigo Ramos mostra segurança. Fim de jogo, resultado garantido e fim do jejum como mandante. Eu fico muito agradecido a esse grupo de jogadores. Tem um comprometimento muito grande deles, tem lideranças positivas aqui dentro e eu tenho certeza que nesses 7 jogos vai ser como hoje. Não vai ser decisão, vai ser guerra todos os jogos. Acho que a esperança renovou mais uma vez. E agora o jogo contra o Vila Nova e somar mais 3 pontos para a gente subir na tabela. Foi um grande resultado, a equipe conseguiu conciliar a boa atuação com vitória, coisa que nós não víamos conseguindo, né? Mas vamos em busca de algo mais nessa Série B.
Aqui com a gente, Roberto Fernandes. Bom dia, Roberto. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Roberto, Sara. com essa vitória, reacende as esperanças de acesso à Série A? Sim, evidentemente, que ele não podia perder, porque enquanto estiver vencendo, de 8 jogos precisa vencer 7, ele vai manter essas esperanças. Caiu a diferença com o resultado, principalmente do Vasco, ontem que perdeu o jogo. A diferença diminuiu e isso é que foi muito importante para o Sampaio. Imagine se ele não tivesse empatado o jogo contra o Náutico, um jogo que estava na mão do Sampaio Corrêa. Mas o que me assustou a princípio, e eu temi, foi ao olhar a escalação e ver o número de mudanças promovidas pelo técnico Vinícius Saldanha. Bom, digo, olha, o Vinícius, que é um treinador do Estado, tem a chance de pegar um time melhor estruturado, um time que está aí, tem muita qualidade esse time, de repente promove tantas mudanças, vai quebrar a cara no primeiro jogo. Mas o time mostrou qualidade, gostei da estreia do lateral direito, o Daniel, né? O Sampaio iniciou o jogo com muita intensidade, o Bragantino sentiu, e no instante em que o Bragantino começava a equilibrar o jogo, começava ali dos 10, 15 minutos a mostrar um equilíbrio no jogo, aconteceu a jogada num contra-ataque muito bem articulado, em que no meio você tinha o William Paulista, Pimentinha na direita e o Wiltinho na esquerda. O Cleitinho viu o Wiltinho lá no setor esquerdo e aí ele fecha para o meio, esse lance que você está vendo, e faz o gol do Sampaio Corrêa. Mas o importante e interessante foi o nascimento da jogada, ali foi realmente interessante. Aí o jogo ficou a critério do Sampaio Corrêa, ficou do jeito que o Sampaio Corrêa gosta, fechado, saindo em contra-ataque. Poderia ter feito outras oportunidades, e o Pimentinha Justamente, o Pimentinha foi a estrela, brilhou. 2, 3 jogadores, para mim, jogaram muito nesse jogo. O Mimica, na zaga, fez um partidaço. O Jonas foi um gigante ali no meio de campo, porque o Sampaio jogou basicamente com um volante dessa vez. Você tem uma mania hoje de treinador ter 3 volantes. O Sampaio jogou com o Jonas e ele tomou conta daquele setor ali. As jogadas, esse gol inclusive do Pimentinha, é ele que rouba a bola, dá um lençol e faz o passe, porque o Sampaio estava carecendo do homem de meio de campo. O Cleitinho não aproveitou a oportunidade. E o Wiltinho, que deveria puxar esse contra-ataque, não é o homem do passe. Foi preciso surgir o Jonas para fazer a jogada que culminou no segundo gol, depois, novamente, o terceiro. Gostei de ver a volta do Robson Simplício, acho que é um jogador muito bom e que merece uma vaga. Agora, desse time aí, me parece que para ele encaixar melhor, o Cascata não pode ficar no banco. Eu acho que ele precisa ali compor o meio de campo ao lado do Wiltinho. Penso que aí sim vai dar para o boa a estreia do técnico, né? Sim, com vitória. Por mais que eu acho que essa não é a melhor formação, mas eu não posso falar porque ganhou. Né? Os outros estavam lá, não estavam ganhando. Ele ganhou. Acho que vamos ter outro jogo. Agora joga contra o Vila Nova. Não vou dizer que tem obrigação, mas é um jogo que é importante trazer 3 pontos, até porque o Vila Nova está lá no rebaixamento. É um jogo mais difícil exatamente por isso. Mas penso que o Sampaio pode vir com 3 pontos de lá, mas acho que precisa de um ajustezinho ainda nessa formação. E o ajuste, na minha concepção, é a entrada de um homem de meio para criar. E esse homem, hoje, pelo que está jogando, é o Cascata. Muito obrigada, Roberto. Um abraço. Estreia hoje no Teatro João do Vale o espetáculo Espectrofúria. Vamos falar ao vivo com o repórter Rodrigo Ricardo, que tem mais informações sobre a peça. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Cirlan. Bom dia, Edmilson. Bom dia a todos. Olha, é uma peça que foi encenada pela primeira vez em 1972. E para falar um pouco mais desse espetáculo que está sendo remontado aqui em São Luís, estamos com os atores da companhia Oficina com Teatro. E quem participou dessa primeira montagem está aqui conosco, que é o Tarcísio Sá, ator pernambucano. Bom dia, Tarcísio. Bom dia, Rodrigo. Como é que foi a reação desse espetáculo em 1972? Você estava contando pra gente que foi lá no Rio a primeira vez, né? Foi, sim. Foi montado aqui em São Luís e apresentado pela primeira vez lá em Niterói, no primeiro festival de teatro que houve lá. E lá, para nossa felicidade, ainda não existia, mas eles inventaram porque
o espetáculo causou uma emoção muito forte até pelos dirigentes do teatro de lá, Pascoal Carlos Magno. Então eles resolveram inventar uma premiação extra para a nossa equipe, que foi de plasticidade e expressão corporal, que não existia naquela época. E foi uma premiação muito especial para todos nós, principalmente porque conseguiu causar o impacto que a gente gostaria que acontecesse. Porque naquela época ainda existia muito teatro tradicional, o teatro assim formado tradicionalmente, como muita gente faz, né? E a Espectrofúria, ela traz novidades que ainda hoje nós vamos dizer que é uma novidade atualmente. Tá certo, Tarcísio. Obrigado. Bruno, essa nova montagem, quais são as novidades que está trazendo? A grande novidade mais especificada que é a construção de cena dos atores, né? A expressão corporal mais viva, que é a pureza do teatro Grotowski, né? Então as novidades também são os figurinos. O figurino, além de estar mais rico, os adereços estão mais complementares em cena. Então é um espetáculo, podemos dizer, podre por ser Espectrofúria, mas lindo por ser bem elaborado. Tá certo, Bruno. Luiz, e conta pra gente, parece que parte dos ingressos estão selecionados por uma instituição de caridade, né? Como é que é isso? Exatamente. O espetáculo estreia hoje, né, às 20h30 no Teatro João do Vale, e a partir das 5 horas serão vendidos ingressos na bilheteria e 20% dos assentos serão trocados por 1 quilo de alimento não perecível, e esses alimentos serão destinados aí a uma instituição de caridade, né, Lar Sonho de Criança. E o ingresso custa R$20 com o estudante direito a meia. Certo. Luiz, foi um desafio participar desses espetáculos? Olha, é realmente uma experiência nova, né, dentro do que se fala de teatro, porque o Espectrofúria ele vai ser apresentado em 72, e o que é o Brasil em 72, né? Resquícios aí de uma ditadura militar, e aí o Espectrofúria fala, através de uma prosa poética do Eduardo Lucena, como é que está utilizando o castelo medieval aí como uma figura de linguagem para falar da situação, e hoje, em 2014, o cenário político se forma e o Espectrofúria é muito atual. Então, são 42 anos, não que separam, mas são 42 anos que unem essa peça, né? Temos aí o Tarcísio, que foi o primeiro jogral, né? E eu hoje, o segundo jogral. E a gente, entre as nossas conversas, a gente percebe muitas semelhanças do texto com a verdadeira situação. Porque teatro quer passar uma mensagem, né? Foi a concepção cênica que o diretor e professor Tácito Borralho traz, é justamente dentro dessas entrelinhas, dentro dos 20 atores que compõem o espetáculo, é apresentar e dizer, olha, Espectrofúria é um espetáculo que falou em 72, situações do Brasil, situação de São Luís do Maranhão, e hoje, em 2014, também apresenta com a mesma poesia as mesmas situações. Ok, muito obrigado pela presença de vocês, e lembrando a todos, então, que é hoje, às 8h30 da noite, no Teatro João do Vale. Não dá para perder, hein, gente? Voltamos aos estúdios. Após o horário eleitoral que começa agora ao meio-dia, a TV Brasil sairá do ar aproximadamente por 4 horas para que seja realizada a manutenção nos transmissores. Após esse intervalo, a emissora voltará a exibir a programação normal. Para rever as reportagens desta edição, acesse o site da TV Brasil, tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. Mais notícias às 8h10 da noite no Repórter Brasil. Uma boa tarde para você. Boa tarde.